Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu explicar primeiro a ausência da pastora Carmen, ela que estaria com a responsabilidade de trazer o ensino nessa noite, mas em virtude do jogo que está acontecendo, ou vai acontecer, não sei, no Castelão, ela não conseguiu, chegar aqui na igreja, ficou presa no trânsito e me ligou falando da dificuldade que estava tendo, tinha saído de casa, mas não conseguia chegar a tempo para ministrar a palavra. E nós então vamos estar meditando numa passagem que não seria a passagem dessa noite. Na verdade, eu vou estar utilizando um texto da minha devocional de segunda e terça-feira. Tá? Peço a compreensão dos irmãos, porque foi algo inusitado, a gente já tinha até falado com ela no domingo, e o Paulo também confirmou com ela hoje de manhã, mas infelizmente, até o presbítero Cleitinho teve dificuldade de chegar aqui com a Kel, deram uma volta, lá pelo anel viário, para poder sair lá da área lá da Lagoa Redonda, para vir para aqui a igreja, mas é compreensível. Bom, ocasionalmente na minha leitura diária das Escrituras, Deus me leva a uma palavra, a uma mensagem que atinge como que uma tonelada de tijolos sobre a minha vida e me pega completamente de surpresa. A passagem que nós vamos estar meditando nessa noite teve exatamente esse impacto, e por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 do profeta Ezequiel. Capítulo 7 do profeta Ezequiel. À medida que você encontrar, convido a ficar de pé, nós vamos ler todo o capítulo. Depois vocês vão ter aí um longo tempo sentados. Diz assim as Sagradas Escrituras: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel: chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: chegou a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, ele se insurgiu contra você, o fim chegou, a condenação chegou sobre você, você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Estou para derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então tu saberás que é o Senhor que desfere o golpe. Aqui está o dia, já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A violência encarnou-se numa vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva por muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás.
Por causa de sua iniquidade, a vida de ninguém será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água, de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Seus rostos serão cobertos de vergonha e suas cabeças serão rapadas. Atirarão sua prata nas ruas e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Serviram apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Nele entrarão ladrões e o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta. O ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos padrões deles mesmos eu os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém, glória a Deus. Podem sentar-se, queridos. Glória a Deus. Queridos, embora as visões e profecias de Ezequiel fossem claras e vívidas, e nem sempre a gente vai ter essa compreensão exata do que Ezequiel está a falar, porque a linguagem é uma linguagem que tem aí uma palavra de advertência, de alerta, mas também uma palavra de julgamento. Pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O que nós temos revelado nas Escrituras, que antes dele ser levado ao cativeiro, ele era um sacerdote em Israel. Porém, com a invasão do exército babilônico, ele foi um dos milhares de jovens deportados de Judá para a Babilônia. E durante o exílio da Babilônia, Deus então o chama com esse ofício profético para pregar ao povo de Israel em uma das épocas mais difíceis de sua história. Anteriormente, Deus havia levantado outros profetas, como Isaías e Jeremias, que também alertaram o povo acerca da iminente tempestade que viria sobre Israel. Isaías e Jeremias avisaram repetidamente o povo do julgamento que iria cair sobre Israel, o julgamento iminente de Deus. No entanto, apesar dos alertas, apesar das advertências, o povo ainda se apegava aos seus pecados e não se afastava deles. Finalmente, os babilônios vieram
e levaram muitos em cativeiro. Deus então chama Ezequiel para o seu serviço profético e lhe diz, lá no capítulo 2, versos 3 e 4, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, diz o Senhor soberano. Deus chama Ezequiel para trazer uma palavra ao povo de Israel, mas essa palavra era uma palavra dura, e a dureza das palavras de Deus se devia ao coração obstinado, ao coração pecador, ao coração que não se arrependia. E aí então, nesse período, Deus chama Ezequiel para o ministério profético. O seu chamado foi dirigido ao povo judeu, com quem ele havia sido deportado de Judá para a Babilônia. E a sua tarefa era lembrar ao povo de Israel os seus pecados. E por conta dos seus pecados, é que Deus trazia então julgamento sobre eles. Mas, ao mesmo tempo que Deus revelava a Ezequiel o julgamento, Deus também mostrava que havia uma promessa de futura bênção, a bênção da restauração de Deus para com aquele povo. Aquele povo que estava afastado, rebelde, obstinado, aquele povo seria levado para o cativeiro. E ali permaneceria por dezenas de anos, até que o povo arrependido buscasse a Deus. E Deus então traria aquele povo de volta à terra de Israel. Deus havia avisado o seu povo muito tempo antes que esse julgamento acontecesse, muito tempo antes que os sofrimentos abatesse. Isso, por exemplo, está registrado por Moisés, ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículos 24 a 29, quando o Senhor diz: todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles se foram e adoraram outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Muitos anos antes do que estaria acontecendo ao povo de Judá, muitos anos antes de que aquilo viesse a acontecer, Moisés recebeu essa visão de Deus e alertou o povo do que estava por acontecer. Mas infelizmente, a advertência de Deus não foi suficiente para que o povo fosse fiel ao Senhor. Agora, quando lemos Ezequiel capítulo 7, vemos que o julgamento veio sobre Israel. Contudo, Deus revelou a Ezequiel que ele não tinha prazer em realizar tal julgamento. Não era algo que agradasse o coração de Deus trazer juízo sobre o seu povo. Por meio de Ezequiel, o Senhor revela que estava com o coração partido por tudo aquilo que estava a acontecer. Ele diz que, embora trazendo um julgamento terrível sobre os filhos de Israel, ele pouparia alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 6, verso 8.
porque Deus é bom, Ele não tem prazer na punição do seu povo. Mas, porque Deus também é santo, Ele deve punir seu povo quando eles não se arrependem. Deus é amor, mas Deus é justiça. E quando Deus exerce a sua justiça, Ele o faz com coração partido, porque, como diz as Escrituras, Ele próprio foi esmagado pela infidelidade do seu povo. Amados, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós pecamos contra o Senhor e nos mantemos endurecidos, obstinados no nosso pecado, Deus não se agrada. Deus, mesmo nos amando, Deus nos disciplina, porque, como diz as Escrituras, Deus disciplina a quem Ele ama. Esse é o contexto em que o capítulo 7 que nós lemos está inserido. É nesse momento que Deus dá a Ezequiel visões para que ele transmita ao povo que havia sido deportado de Judá para a Babilônia, para que aquele povo sentisse o peso dos pecados que os havia levado a recusar a Deus, a se arrependerem e buscarem uma reconciliação com o Senhor. Sei o quanto é difícil para o profeta Ezequiel comunicar essa mensagem que trazia a seriedade da culpa daquele povo. No entanto, apesar de tudo aquilo que estava a acontecer, das mortes, apesar da escravidão, apesar da deportação, aquele povo continuava com o coração endurecido e não quiseram ouvir a Deus. Amados, quantas vezes nós encontramos pessoas com quem nós compartilhamos a palavra, às vezes colegas de escola, amigos da família, parentes, colegas de trabalho, pessoas que mesmo ouvindo a mensagem continuam com o coração endurecido. Mas também por que não falar de pessoas que às vezes estão conosco na igreja, que continuamente são confrontados com as Escrituras, mas que se mantêm obstinados nos seus pecados, não se arrependem, não deixam os maus caminhos. E essa palavra, queridos, é uma palavra atual para a nossa vida, para estarmos atentos como nós nos encontramos. Lembre-se, a paciência de Deus com a falta de arrependimento do seu povo em relação ao pecado, finalmente se esgotou para Israel. Haverá um dia em que o Senhor voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, e nós precisamos, queridos, estar preparados para este encontro, para que não sejamos encontrados como as jovens que não prepararam o seu azeite, e o noivo veio, e elas não entraram. Queridos, a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 7, é uma palavra de advertência, é uma palavra dura, mas é uma palavra que é dirigida não apenas àquele povo que viveu essa situação, mas a todos nós cristãos do século 21, que passados mais de 2.400 anos, desde que aconteceu a deportação do povo de Israel para a Babilônia, desde que essa visão, essa profecia foi proferida pelo profeta Ezequiel, a grande pergunta é: como encaramos essa advertência de Deus para a igreja, para a nossa vida, sobre a nossa conduta como crentes? Vivemos em uma época
em que se essa mensagem de Ezequiel fosse por ele anunciada em muitas igrejas, no meio evangélico, certamente ela seria ridicularizada. Ela foi ridicularizada no seu tempo, mas por uma razão diferente. Pouco antes do derramamento do julgamento de Deus nos dias de Ezequiel, as pessoas certamente acreditavam que Deus era um Deus que administrava julgamento sobre pecadores, mas eles ridicularizaram Ezequiel porque estavam confiantes de que eram inocentes diante de Deus. Eles faziam as suas ofertas no templo, mesmo que aquelas ofertas fossem feitas de qualquer jeito, não eram feitas de coração, não eram dedicadas ao Senhor. Aqueles homens talvez guardassem o dia do descanso, talvez aqueles homens cumprissem com boa parte da lei, mas o seu coração estava distante, e isso também nos serve de alerta. Aonde está o nosso coração? Em nosso tempo, queridos, as pessoas ridicularizam tal mensagem, porque estão confiantes de que não existe tal coisa, que é o dia de julgamento. Se você pergunta aí para muitos que não conhecem a Cristo, que não aceitam a mensagem do Evangelho, a ideia que eles têm é que a vida se limita, se restringe tão somente a esse momento. É por isso que a filosofia do pagodeiro é o que mais circula no meio das pessoas: deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque para essas pessoas tudo se limita ao aqui e agora. Mas se nós, enquanto igreja, como nós estamos encarando, como nós estamos vivendo o nosso dia a dia? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 3 e 4, fala da atitude que prevalece em nosso tempo. Ele diz assim que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. As pessoas zombam: não, essa história que Jesus voltará, que Ele vem buscar a igreja. Quando? Contudo, o apóstolo Pedro, nesse mesmo capítulo 3, versos 9 e 10, ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O Senhor deseja que cada um de nós esteja preparado. É por isso que Ele retarda a sua vinda, para que a igreja possa anunciar o Evangelho, para que a igreja possa proclamar as boas novas de salvação aos perdidos, para que vidas sejam trazidas ao encontro de Jesus, como um dia todos nós também o fizemos. Deus gostaria que você e eu reagíssemos à mensagem de Ezequiel nessa passagem. Acredito que essa mensagem do capítulo 7 serve como um aviso para nós da certeza do julgamento de Deus sobre o pecado não confessado, não arrependido. Deus é um Deus de grande graça, é bem verdade, mas o capítulo 7 de Ezequiel nos lembra que o dia da sua graça é limitada, e que o julgamento sobre pecados não arrependidos eventualmente chega. Não há como a gente querer empurrar com a barriga. Ezequiel 7 nos lembra que ninguém que se recuse a abandonar o pecado está isento desse princípio, nem mesmo o seu próprio povo escolhido. E por meio dessa mensagem, Deus nos exorta a abandonar nossos pecados,
a buscarmos, enquanto podemos, a Jesus para nosso perdão, e a viver vidas de obediência, fiel à sua palavra hoje, agora. Esse é o tempo da graça, mas haverá um tempo em que essa porta será fechada. Mas vamos olhar aqui Ezequiel capítulo 7. Vamos examinar alguns detalhes que poderão nos ajudar a entender não apenas o relacionamento de Israel com Deus, mas também o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, de que forma o julgamento de Deus virá? Como é que Deus realizará esse julgamento? O julgamento de Deus virá de forma repentina. Veja aí o versículo 3. O fim está agora sobre você. Há um tom sinistro nessa palavra, agora. É como se o julgamento não fosse simplesmente algo ainda a ser esperado, algo que vai se concretizar no futuro, mas já estivesse em andamento, e de forma inesperada, repentina, agora, Deus expressa a rapidez da chegada do julgamento. O julgamento virá. Para muitos, já chamados à presença de Deus. Outros, ainda com alguns dias pela frente. Mas é certo que esse julgamento acontecerá. Veja os versos 6 e 7. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você, o fim chegou, a condenação chegou sobre você, você que habita no país, chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. Novamente no versículo 10 ele diz, aqui está o dia, já chegou. No versículo 12 ele diz, chegou a hora, o dia chegou. Queridos, o alerta de Ezequiel é exatamente para falar da forma repentina em que esse dia vai chegar. Muitas pessoas hoje, que vivem em pecado sem arrependimento, acreditam que tem todo o tempo do mundo para se arrepender, se quiserem. Mas a passagem de Ezequiel sugere que essas pessoas realmente têm um tempo limitado. A Bíblia nos lembra que quando o dia do julgamento de Deus chegar, ele virá de forma repentina, inesperada. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 3 e 4, diz, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Paulo exortou a igreja, para que nós estivéssemos em alerta. Mas, queridos, além de ser de forma repentina, esse dia, esse julgamento acontecerá de forma implacável. Veja o versículo 4 do capítulo 7 de Ezequiel. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. E no versículo 9, não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Novamente, Deus declara que não olhará com piedade. Certamente, o Senhor, Ele é misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, e mantém a sua misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas Ele também nos lembra, no final do versículo 7 de Êxodo 34, que Ele é um Deus que de modo algum inocenta o culpado, visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Queridos, Deus mostra misericórdia para com aqueles que se afastam de seus pecados. Hoje
Ele mostra misericórdia para o pecador arrependido. Hoje, Deus estende graciosamente o seu perdão para aquele que se arrepende. Mas haverá um tempo em que o dia da sua misericórdia chegará ao fim. E então, quando o julgamento finalmente chegar sobre aqueles que não demonstram arrependimento, Ele não mostrará misericórdia. Terceiro, esse julgamento também acontecerá de forma terrível. Veja o versículo 5. Assim diz o soberano Senhor: chegou a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. E no versículo 7, a condenação chegou sobre você, você que habita no país, chegou a hora, o dia está próximo, há pânico e não alegria sobre os montes. E no versículo 8, estou para derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Queridos, a mensagem que Ezequiel leva ao povo é de um julgamento terrível. Aí você poderia dizer: pastor, mas essas palavras são lá do Velho Testamento, essas palavras foi para Israel, elas não se aplicam à igreja. Queridos, lá em Hebreus capítulo 10, verso 31, o autor dessa carta diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. O julgamento de Deus é um desastre para pecadores não arrependidos. Esse é o alerta do Senhor para as nossas vidas. Quarto, vemos que o julgamento do Senhor acontecerá de forma completa. No versículo 11 ele diz: a violência encarnou-se numa vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão. O julgamento não aconteceria somente com as pessoas humildes e pobres. O julgamento atingiria as autoridades, os governantes, os religiosos. O julgamento seria completo. É por isso que nos versículos 12 e 13, ele diz: chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Queridos, literalmente, todos estavam em extrema necessidade. Aquele povo estava exercendo uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus. E Deus então fala que o seu julgamento atingirá a todos. No versículo 15 e 16 diz: fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas, cada um por causa de sua própria iniquidade. A terrível eficácia do julgamento de Deus é demonstrada no fato de que eles ou terão morrido na cidade por fome ou doença, ou terão morrido no campo por fome e doença, ou terão morrido na cidade pela espada. Mas o julgamento de Deus atingiria todos. E aí você diz assim: pastor, até agora você falou que o julgamento de Deus será completo, será terrível, será implacável, será repentino, mas esse julgamento, ele será justo? Sim, plenamente justo.
Deus declara a sua sentença, evidenciando a sua justiça. No versículo 3 ele diz: eu te julgarei e te retribuirei. O que o povo receberia seria uma retribuição dos seus pecados. No versículo 8 ele diz: eu te julgarei e te retribuirei. No versículo 9, eu te retribuirei. Ninguém poderá acusar Deus de ser injusto em suas ações para com aqueles que ele julga. O julgamento dos homens é um julgamento parcial, cheio de interesses, com o objetivo de beneficiar A, B ou C. Essa é a justiça, quer seja nos tribunais de primeira instância, até chegar no Supremo Tribunal. A justiça dos homens é parcial, é interesseira, mas a justiça de Deus, ela é plenamente justa. As ações de Deus no julgamento, queridos, serão repentinas, implacáveis, terríveis, completas e, acima de tudo, plenamente justas por causa do pecado do homem. Mas o que é que impulsiona esse terrível julgamento sobre o povo de Deus? Isso nos leva a considerar quais pecados causaram aquele julgamento, para que nós também possamos avaliar como está a nossa vida. Primeiro, vemos que aqueles homens eram culpados do pecado da arrogância. Veja o versículo 10. Aqui está o dia, já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. Amados, Deus usa a nação da Babilônia, a vara que floresceu. É essa vara que iria trazer punição sobre o povo de Israel. E por que a vara floresceu? É porque houve arrogância do povo. A arrogância do povo brotou. O orgulho impenitente de Israel floresceu tanto que a punição de Deus foi aplicada. Daí Deus prometeu na parte inicial do versículo 24: trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles, darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Aqueles homens que se sentiam tão poderosos, se orgulhavam dos seus exércitos, se orgulhavam de tudo o que tinham, seriam ridicularizados. Imagine, queridos, as casas dos orgulhosos tomadas pelo pior dos gentios. Que tapa na cara isso era para aqueles arrogantes. Mas também os pecados daqueles homens, eles eram culpados de maldade. Veja o versículo 11. A violência encarnou-se numa vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado. A nação de Israel, queridos, a nação que deveria ser bênção para o mundo, a nação da qual viria o príncipe da paz, agora se caracterizava pela maldade. E Deus então permitiria que um povo violento castigasse a vara que seria usada para castigar a maldade do povo de Israel. E o versículo deixa claro que a maldade estava generalizada. A maldade não deixava ninguém de fora. O povo estava se conduzindo de forma totalmente distante de Deus, um coração cheio de maldade. Quer fosse o rei, quer fosse os sacerdotes, quer fosse os levitas, quer fosse o povo em geral. Mas também, queridos, havia um outro pecado, o pecado da ostentação. No tempo do julgamento, nós somos informados no versículo 19: atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura.
Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher seus estômagos. Serviram apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles que se ostentavam de riqueza, eles que achavam que podiam comprar exércitos para protegê-los dos inimigos, eles que imaginavam que a prata e o ouro que haviam conseguido guardar serviria para alguma coisa. O Senhor disse para eles que isso também os fez tropeçar na iniquidade. Eles eram culpados de se deixarem levar por suas paixões carnais. Eles fizeram da gratificação de seus prazeres hedonistas e buscas sensuais o grande objetivo da vida. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho poder. E aí Deus está dizendo para esses homens: olha, tudo que vocês conquistaram é nada. Vocês ostentaram serem grandes coisas, se imaginavam ter grande poder, e agora o inimigo vem e vai levar tudo de vocês. Mas além da ostentação, havia um outro pecado, o pecado da idolatria. Deus lhes dera grandes riquezas. Vocês sabem que o povo de Israel, nos dias de Salomão, construiu um suntuoso templo. As pessoas vinham de todos os lugares conhecer as riquezas de Israel. Mas naquele momento, o povo que havia sido conduzido a adorar o único Deus, fazia ídolos a partir daquilo que eles tinham de ouro e de prata, faziam imagens. No versículo 20 diz: tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Aqueles homens usavam as suas joias para fazerem ídolos. Queridos, quais são os ídolos dos nossos dias? É o nosso carro, é o nosso dinheiro, é a nossa casa. Aquele povo idolatrava os seus bens, deixava de dar glória a Deus para dar glória à criatura. Eles pegaram a riqueza que Deus lhes deu para adornar a casa do Senhor e usaram para fazer ídolos que eram detestáveis para Deus. Assim Deus permitiu que o templo se tornasse algo impuro para eles. A justiça de Deus, queridos, em seu dia de julgamento, é aplicada sobre pecados que agora caracterizavam o povo de Israel. Isso nos leva a ver que impacto o julgamento de Deus teria. O primeiro impacto era sofrimento. No versículo 16 diz que todos os que se livraram e escaparam estarão nos montes, gemendo como pombas no vale. Ele nos dá a imagem do povo como pombas que gemiam por causa do sofrimento que lhes sobreviria. Mas além do sofrimento, fraqueza. No versículo 17 diz: toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. E isso confirma a advertência que foi dada lá no versículo 13: ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Veja, ninguém é forte de forma alguma. As mãos tremem, os joelhos se dobram diante do terror que os sobrevém por causa do julgamento de Deus. Eles que antes ostentavam grande riqueza, grande poder, agora se tremem de pavor. Mas Deus também, além de prometer fraqueza e sofrimento, Deus promete vergonha. Veja o versículo 18: eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor, seus rostos serão cobertos de vergonha e suas cabeças serão rapadas. Queridos,
eles serão marcados com os sinais do cativeiro. Quando um povo era conquistado por outra nação, aquele povo era humilhado. Em geral, os homens que gostavam de manter o cabelo longo, a barba comprida, conforme aquilo que a gente vê lá na lei de Deus, eles tinham a sua cabeça rapada, para dizer: agora vocês foram subjugados. Era sinal de humilhação. E isso, queridos, diz respeito a vestes de louvor, vestes de luto e pavor, rostos cobertos de vergonha. Mas Deus também promete a eles, por conta do pecado, abandono. Versículos 21 e 22 diz: entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra. Eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Nele entrarão ladrões e profanarão. O templo de Israel era o símbolo do relacionamento único com o Deus que eles confiavam. Porém, eles haviam abandonado a Deus. Eles viraram as costas para o Senhor e não deixaram de forma nenhuma a porta aberta para uma reconciliação. E a mão protetora de Deus foi fechada, e aquele povo pereceu por conta da sua rebeldia. Deus também, queridos, nos promete que quando tudo acabar, eles entenderão que foi obra do Senhor. Veja os versículos 25 a 27. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, e um alarme após outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta. Ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos padrões deles mesmos os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus fala, queridos, que o povo iria prantear, mas não apenas o povo mais humilde, mais modesto, mas todos. O rei se prantearia, o príncipe se vestiria de desespero, o sacerdote se perderia, todos seriam humilhados. Nenhuma das vias humanas de ajuda nas quais eles tradicionalmente confiavam os socorreria. Muitas vezes o povo de Israel chamava o Egito para socorrê-los, mas naquele momento, ninguém os livraria da mão do Senhor. Não era a mão do Império Babilônico, era a mão de Deus que pesava sobre suas vidas. Às vezes, queridos, nós passamos que nós estamos vivendo um momento difícil e achamos que o problema é o nosso patrão, achamos que o problema está sendo o nosso colega de trabalho, achamos que é o nosso vizinho, mas às vezes é a mão de Deus, usando essas pessoas para nos advertir, para nos exortar, para nos mostrar que nós dependemos tão somente de Deus. Precisamos entender que Deus não mudou. Deus nunca mudou a sua atitude em relação ao pecado. E a partir do que Deus disse a Israel nos dias do profeta Ezequiel, hoje Ele está dizendo algo para você e para mim. Isso nos leva a alguns princípios que aprendemos com essa passagem. Primeiro, aprendemos com essa passagem que o dia da graça de Deus é limitado. A salvação de Deus é eterna, mas o dia da sua graça, em que podemos ser salvos, não é. Israel recebeu aviso após aviso, e ainda assim não se arrependeu. A mão da graça de Deus foi estendida, mas ainda assim Israel não segurou na mão de Deus, ao contrário, se uniu ao pecado, rebelando-se contra Deus. E aí, quando chegou o dia da graça de Deus acabar para Israel, já era tarde demais.
e o povo foi levado ao cativeiro. Muitas pessoas hoje ouvem a voz gentil do Espírito Santo, chamando-as para se afastarem do pecado. O Espírito fala com elas por meio da pregação da palavra, ou até mesmo por um irmão que traz um testemunho, ou pelos impulsos da sua própria consciência. Mas eles continuam endurecidos, negando o chamado de Deus. Ezequiel 7 nos lembra que chegará um dia em que Deus parará de nos chamar para nos afastarmos de nossos pecados. Pecados que continuamente estamos repetindo e dizendo: Senhor, Tu és misericordioso, a Tua graça me basta. E voltamos a incorrer no mesmo pecado. Queridos, precisamos lembrar da palavra contida em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, aonde Deus diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Deus, Ele escuta aquele que arrependido se prostra diante dEle e pede o seu perdão. A segunda coisa que nós aprendemos, queridos, é que o julgamento do pecado daquele que não se arrepende é certo. Eu sei que alguns hoje dizem assim: Deus é paizão, Deus não vai condenar ninguém ao inferno não, isso é coisa de pastor para oprimir o povo. Queridos, não é coisa de pastor não, é Deus falando, Deus alertando, Deus exortando ao seu povo. Repetidamente nessa passagem de Ezequiel, Deus deixa claro que o julgamento está chegando. E para a igreja não é diferente, para o povo aí fora não é diferente. A horrível fúria de Deus chegará. Deus permitiu que os babilônios massacrassem impiedosamente muitos dos judeus, levassem outros para uma terra distante, e ali permaneceram 70 anos debaixo da escravidão, no exílio, lamentando a sua situação deplorável. E em Ezequiel capítulo 12, versículo 22, o profeta escreve que pouco antes do dia do julgamento finalmente chegar, o povo dizia: os dias passam e todas as visões dão em nada. Para que esses alertas? Isso não vai dar em nada não. Nós vamos continuar aqui na nossa terra, nós vamos continuar ricos, ostentando tudo o que temos. Mas lá em Ezequiel capítulo 12, 23, Deus diz: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8, ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá para a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Qual tem sido, igreja, a nossa colheita? O que é que nós estamos semeando? Terceiro, aprendemos que ninguém permanece pecando sem arrependimento, estará isento de julgamento. Se alguém pudesse ter sido isento, certamente teria sido a nação de Israel. Eles eram um povo escolhido de Deus, um povo com quem Deus havia entrado em um relacionamento de aliança. Mas mesmo eles, quando não se arrependeram, foram entregues ao julgamento. Da mesma forma, muitas pessoas hoje, até mesmo na igreja, contam com coisas externas para isentá-las do julgamento. Acreditam, porque um dia fizeram aqui a oração na hora do apelo, ou porque são membros de carteirinha há muitos anos na igreja, ou porque fizeram boas ações, isso os livrará do julgamento. Mas a Bíblia deixa claro que ninguém está isento de julgamento. O apóstolo Pedro,
na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 17 e 18, diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será então o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Se não for a graça de Deus, queridos, o que seria de nós? É por isso que o julgamento começa pela casa de Deus, pela nossa vida. O capítulo 7, queridos, de Ezequiel é impactante. Nós consideramos as implicações que podem ser tiradas dela. Mas eu queria finalizar falando de algumas coisas que devemos fazer em resposta à mensagem, à advertência, ao alerta de Deus para a nossa vida. Primeiro, eu aconselho que você deve responder à advertência de Deus de que punirá o pecador não arrependido. Certifique-se absolutamente que a sua confiança está em Jesus Cristo. A sua confiança não está naquilo que você tem conquistado financeiramente, aquilo que você tem conquistado de conhecimento. Confie no Senhor Jesus. É por isso que lá em Atos, no capítulo 2, versos 37 a 38, depois de Pedro pregar a uma multidão, eles ouviram Pedro anunciar-lhes a salvação por meio de Jesus. Aqueles homens, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Queridos, em última análise, o salvo do julgamento de Deus somente é aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro caminho, não há outra fórmula. Segundo, devemos responder também o chamado de Deus, rompendo decisivamente com o pecado. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versos 12 a 14, diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ah, queridos, precisamos romper com o pecado e não viver enamorados por ele. Finalmente, nós que nos afastamos dos pecados e confiamos em Jesus, devemos responder à promessa do julgamento de Deus sobre este mundo, dedicando-nos ao serviço fiel em Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 7, capítulo 4, versos 7 a 11, lemos: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Que Deus nos abençoe, queridos, que a palavra de Ezequiel, a palavra de advertência, de alerta, que foi apresentada ao povo de Israel, que ela sirva também para nos mostrar o quanto nós necessitamos estar mais perto de Deus, e aquilo que não agrada ao Senhor. E eu quero te dizer para você, e eu sei, aquilo que não agrada a Deus na minha vida, eu sei, e eu sei que eu preciso romper com isso. Precisamos, amados, voltarmos para Deus, com o coração contrito e quebrantado, e Ele certamente nos acolherá, Ele não nos rejeitará, Ele nos receberá, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, amém e amém. Marcos, vem aqui orar, encerrar. Que Deus continue falando a sua vida. Nós vamos estar postando essa mensagem. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, Ezequiel tem uma mensagem clara, mas como a palavra inicialmente é dirigida ao povo de Israel, às vezes a gente precisa conhecer todo o contexto para poder então tirar para as nossas vidas também aplicações. E eu espero que você possa estar aplicando essas verdades ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai Santo e querido, nós nesse momento, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, Deus querido, que foi uma palavra de exortação, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, por esse maná que o Senhor derramou em nossas vidas nessa noite, Pai querido. Em nome de